Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases. 3 recados antes de começar. 1. O professor Márcio Ribeiro não é mais coordenador da SES, a Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação. A coordenadora da SES agora é a professora Elisa Nakagawa, da USP. O segundo recado é que a Assembleia da SES está online, assim como diversas outras atividades do 13º Congresso Brasileiro de Software, o CBSoft, que aconteceu de 3 a 7 de outubro de 2022. Vocês podem ir ao canal da Sociedade Brasileira de Computação no YouTube e assistir a algumas das palestras e atividades do CBSoft. Recomendo principalmente o painel com Joana Santos, que entrevistamos no episódio 22, Márcio Ribeiro e Gustavo Pinto, cofundador do Fronteiras e nosso co-host nos episódios de 1 a 12. Vamos deixar na descrição do episódio o link para a playlist. E o terceiro recado é que nós estamos interessados em conhecer mais você que nos escuta e queremos fornecer um serviço adicional, isto é, enviaremos um e-mail avisando quando cada novo episódio for publicado e o que vai acontecer, se for uma palestra, uma live, etc., no Fronteiras. Acesse na descrição do episódio o link para o formulário onde nós coletamos estas informações. As informações pessoais são opcionais, mas você vai precisar deixar o seu e-mail caso queira ser informado dos novos episódios. Vamos então ao episódio com o professor Márcio Ribeiro. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje temos aqui como co-host do Fronteiras da Engenharia de Software a professora Maria Cláudia Emer, que também é lá da UTFPR Curitiba, como eu. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Também digo oi aos ouvintes. Legal, e hoje a gente vai conversar com o Márcio Ribeiro, que é professor lá da Universidade Federal de Alagoas, onde eu fiz minha graduação. O tema do episódio será Sistemas Altamente Configuráveis. Tudo bem, Márcio? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Adolfo. Cumprimento a Maria Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dizer também que eu sou um ouvinte, tá, do podcast e que é uma honra contribuir com vocês, né? Então, eu sou Márcio Ribeiro, sou professor associado da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, aqui em Maceió, Alagoas. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação dos professores Paulo Borba, lá da UFPE, e Klaus Brabrand, da IT University of Copenhagen, lá na Dinamarca. Atualmente eu ministro disciplinas na graduação e na pós-graduação de computação, mais especificamente estruturas de dados, né, que é uma disciplina que eu dou há mais de uma década, e disciplinas de engenharia de software, como a disciplina de testes de software. Dizer também que eu tive a honra de ser um dos coordenadores gerais do Congresso Brasileiro de Software, da SBC, em 2014, que a gente organizou aqui em Maceió. E também, atualmente, eu sou o coordenador da Comissão Especial de Engenharia de Software da Sociedade Brasileira de Computação, o que também é uma honra para mim representar a comunidade de engenharia de software lá na sociedade. Muito bem, então vamos começar com algumas perguntas, Márcio. Primeiro, você pode começar então explicando para a gente o que são sistemas altamente configuráveis? Sim. Basicamente, sistemas altamente configuráveis são sistemas que possuem opções de configurações, né? Essas opções são conhecidas como features, e com essas opções eu consigo adaptar propriedades funcionais e não funcionais para atender necessidades de determinados usuários. Então, em outras palavras,
você possui um sistema com um conjunto de funcionalidades núcleo e também várias opções de forma que eu possa habilitar ou desabilitar features para atender necessidades específicas de alguns usuários. Então, vamos supor que a gente tem um usuário que quer um sistema X qualquer, mas ele quer que esse sistema X tenha a feature A habilitada. Então, a gente vai conseguir gerar um sistema com aquela feature A presente no mesmo. Já um outro usuário, por exemplo, ele tem a necessidade de ter esse mesmo sistema, só que com as features A, B, C e D habilitadas. Então, eu consigo também gerar uma versão desse sistema com essas 4 features habilitadas. E por que isso é importante? Por exemplo, eu posso fazer determinadas coisas interessantes do ponto de vista de, olha, quanto mais features você habilitar, quanto mais features você quer naquele software, você precisa pagar mais por isso, por exemplo, né, no contexto lá de venda de sistemas. A gente também tem vários outros níveis de variabilidades, né? Por exemplo, no contexto de hardware, né? Então, a gente, aqui no Brasil, costuma-se muito ter aqueles sistemas, por exemplo, de postos de gasolina, onde esses sistemas são iguais em vários postos de gasolina, mas as impressoras, dependendo do cupom fiscal, etc., isso tem uma grande variação. Então, o sistema funciona padrão, mas tem uma variabilidade para funcionar com determinadas impressoras. Um outro nível de variação que você pode ter, por exemplo, é na plataforma e no sistema operacional. Então, como você faz para que um sistema funcione numa plataforma 32 bits contra uma plataforma de 64 bits? Né? Na primeira, o tamanho da palavra que o processador consegue ler tem que ter 4 bytes, já na outra 8 bytes. Então, essas variações você pode lidar e você pode chamar essas variações de features de forma que você consiga gerar sistemas que consigam, né, executar nas mais diversas plataformas, nos mais diversos tipos de hardware e, obviamente, atendendo a vários e vários clientes, né? Várias pessoas têm necessidades diferentes, o software tem uma cara igual, ele tem um núcleo igual, mas para aquele cliente ele precisa de algo a mais, ele precisa de uma feature A, B ou C a mais, já para um outro cliente a feature B, por exemplo, é suficiente. Então, isso seria basicamente uma definição do que são sistemas altamente configuráveis. E aí, também nesse contexto, é importante você salientar que é preciso ter um suporte ferramental. Né? Você precisa ter agora você não está mais trabalhando com apenas um sistema para um cliente, né? Você está trabalhando com muitos e muitos sistemas para vários clientes. Então, ter um suporte ferramental aí nesse contexto é de suma importância. Isso deve ter um bom grau de complexidade aí no todo. Então, a próxima pergunta é como é que são implementados esses sistemas, porque deve ser bem complexo. Sem dúvida, Adolfo. Bom, para implementar sistemas altamente configuráveis, você pode fazer uso de diversas técnicas, né? Então, por exemplo, você pode usar técnicas comuns de orientação a objetos, como herança e polimorfismo de subtipo e paramétrico, né? Então, você pode usar padrões de projetos, então aquele padrão de projeto famoso Strategy, né? Onde você tem uma interface e N subclasses, né? Cada subclasse dessa poderia ser uma funcionalidade, uma feature, né? Onde você iria implementar a feature A numa subclasse A, uma feature B numa subclasse B e assim por diante, né? Você também pode utilizar arquivos de configuração. Então, vamos supor que você tem uma feature de internacionalização, né? Você quer vender um software com diversas línguas, né? Então, você pode colocar, por exemplo, a língua, né, em português, em inglês, etc., em diferentes arquivos de configuração. Você pode ler bibliotecas de forma dinâmica, né? E também você pode usar os pré-processadores, né? Que em C você pode chamar isso de compilação condicional, que são aquelas diretivas de if-defs, né? Que são bem famosas na linguagem C e na linguagem C++. Então, nesse contexto, Adolfo, a implementação desses sistemas altamente configuráveis, ela é realizada muito comumente utilizando a última técnica mencionada, que é a técnica de pré-processadores. Então, por exemplo, você consegue ver essa técnica sendo utilizada em diversos sistemas. Então, por exemplo, se você baixar o código-fonte do Linux,
do kernel do Linux, por exemplo, você vai ver lá vários if-defs. Se você baixar o código-fonte de um servidor web, por exemplo, o Apache, né, HTTPD, você vai ver também vários if-defs lá. Editores de texto, né, aquele editor de texto super famoso do Unix, né, o VI, né, o VIM, você também vai ver muitos if-defs lá para lidar com diversas features, né, diversas funcionalidades. Fazendo um paralelo aqui, né, um parêntese, se você me permite, por exemplo, o VIM, o VI, né, ele funciona não somente no Linux e nas mais diversas distribuições, como também no Mac, né? Então aqui eu já tenho uma variabilidade, uma feature, né? Tenho features que fazem com que esse software funcione em diferentes plataformas, em diferentes sistemas operacionais, né? Então, esses pré-processadores são interessantes porque eles executam antes do sistema compilar. Então, por exemplo, você coloca, vamos supor que eu tenho um software e eu vou fazer esse software funcionar tanto para o Windows quanto para o Linux, vamos supor. Então, vamos supor que uma variável x qualquer para o Windows, ela tem que receber 0. Já para o Linux, ela tem que receber 1. Então, x igual a 0 para o Windows e x igual a 1 para o Linux. Então, eu poderia colocar um if-def lá, dizendo, olha, se você for compilar esse seu software para funcionar no Windows, então, compile a linha int x igual a 0. Caso contrário, se você for compilar para o Linux, para o Unix da vida, você vai compilar a linha int x igual a 1. Tá? Então, é um pré-processador. Antes de compilar, ele vai pré-processar o teu código, vai lidar com essas variações, com essas features, né? E depois vai fazer a compilação do código. Então, nesse sentido, como vocês podem perceber, é uma técnica simples. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente aprende a programar, né, após a gente aprender variáveis, impressão de dados na tela, leitura de dados, etc., um dos comandos que a gente inicia o aprendizado é um if, né? É o se e o se não, o if e o else, né? Então, nesse sentido, o if-def ele também tem essa característica condicional, né? Ele é algo condicional. No entanto, o if ele é em tempo de execução, o sistema já está executando. E o if-def não, ele é um pré-processador que executa antes da compilação. Então, respondendo de forma geral a sua pergunta, existem muitas e muitas técnicas, e o if-def, o pré-processador, né, a compilação condicional, é uma das técnicas mais utilizadas, né, para implementar sistemas altamente configuráveis. Como você falou acima, então os if-defs, né, representam uma técnica muito simples para fazer a implementação de variabilidade em sistemas configuráveis. Mas há desvantagens? Se sim, você poderia comentar um pouco sobre isso? Certamente. Bom, se você utilizar os if-defs de forma isolada, de uma certa forma controlada, na minha opinião, eu não vejo muitos problemas nesse sentido, até porque é uma técnica usada há décadas que funciona muito bem, né? Por exemplo, uma grande vantagem é a portabilidade, né? Você fazer um software, um código só que você consegue compilar ele para diferentes portabilidades. Então, usando de forma isolada, de forma cautelosa, eu não vejo problema nenhum. No entanto, há alguns programadores, alguns desenvolvedores que terminam abusando um pouco do if-def. Então, por exemplo, você pega uma função lá em C, em C++, e você encontra vários e vários if-defs, várias configurações, várias features dentro de uma só função. E pior, às vezes você encontra if-defs que estão aninhados, um dentro do outro. Abrindo um parênteses, tem até um paper do Sven Appel, eu não vou lembrar agora a conferência exatamente, mas foi descoberto que havia um alinhamento de 24 níveis. Então dá para imaginar isso, 24 if-defs, um dentro do outro. Então, assim, entender essas funcionalidades, entender essas features e as suas combinações fica um negócio cada vez mais desafiador. E aí esses usos alinhados, muitos e muitos if-defs, fazem com que o programador tenha problemas de legibilidade e entendimento do código. E isso é muito perigoso, porque se eu não consigo ler o código direito, e aí eu não consigo entender o que eu estou fazendo lá, eu não consigo entender como estender, como dar manutenção naquele código,
eu posso certamente introduzir um bug, né? Então, por exemplo, pegando um código do VIM, novamente o nosso editor de texto, ele tem um caso de extrema dificuldade de leitura. Então, tem alguns pontos do código que é muito difícil a gente ler e entender. Então, por exemplo, tem imagina um if, tá? Um if, e esse if pode ter várias condições. If A, I, B, ou C, I, D, ou não, E, I, F, sei lá. Várias condições lá, várias expressões nesse if, digamos assim. E aí, um dos códigos do VIM, ele tem 3, 4, 5, 6 if-defs só para definir essas condições de um if. Então, imagina, você tem um if com um parênteses abrindo e um parênteses fechando, e dentro desses parênteses você tem 6 if-defs lá para gerar essas combinações, essas diferentes opções, né, de configurações, remetendo lá à primeira pergunta do conceito de sistemas altamente configuráveis. Você vai ter N combinações aí, né, para você gerar diferentes códigos para esse if, né? Então, de fato, torna-se algo bem desafiador, né, para você tentar entender, para você tentar manter esse tipo de código. O VIM, se você acessar o site dele, ele próprio, na definição dele, diz que ele é um sistema altamente configurável, um editor de texto altamente configurável, né? E aí, nesse contexto, Maria Cláudia, nesse contexto, realmente há desvantagens, tá? Respondendo mais especificamente sua pergunta, há desvantagens. Quando os desenvolvedores abusam do uso do if-def, colocando-os aninhados, com muitos e muitos usos de if-def, realmente a gente pode ter problemas de legibilidade e entendimento. E aí, obviamente, nesse sentido, a manutenção fica bem mais difícil, né? E aí, eu queria complementar a minha fala e a minha resposta à sua pergunta, porque há uma forma de piorar, certo? Se alinhamento era alguma coisa ruim, as pessoas utilizam o if-def de uma forma que fica mais difícil ainda de entender, que é o que a gente chama de anotações não disciplinadas, né? Então, o que é isso? Vamos tentar definir agora o que é uma anotação disciplinada. Então, se eu tenho int x igual a 0, ponto e vírgula, é como se eu tivesse uma atribuição completa, tá? Int x igual a 0, ponto e vírgula. Pronto. Se eu colocar esse código dentro de um if-def, a gente chama isso de uma anotação disciplinada. Por quê? Porque eu tenho uma atribuição completa dentro de um if-def. Só que as pessoas às vezes fazem o seguinte: int x igual, aí o que acontece? If-def, se for Windows, 0. Se não, 1. Ou seja, o que está dentro do if-def é só um número, ele não é um comando completo, tá? Então isso é uma forma que a gente chama de não disciplinada. Aí você quebrar um comando, né, dentro de vários if-defs, uma expressão, um comando, o que quer que seja, a gente chama isso de uma anotação não disciplinada. E aí, naturalmente, a gente volta a ter aqueles problemas de legibilidade e compreensão de código que eu havia falado. Então, em suma, a gente tem o if-def, algumas pesquisas, né, chamam o if-def de céu e inferno ao mesmo tempo. Por que ele é um céu? Ele é uma técnica simples, uma técnica super simples de usar. Cara, se você conhece o que é um if, entender o que é um if-def, você vai entender rapidamente. Ele não tem overhead, tá? É uma técnica que não tem overhead e resolve muito bem, como eu falei há pouco, problemas de portabilidade, né? Você pode ter um código lá em C, C++, etc., cheio de if-def, e aí você consegue fazer aquele seu sistema rodar no Windows, no Linux, no Mac, etc. Tá? Então, ele tem essa parte do céu, essa simplicidade, essa resolução de problemas, não tem overhead, etc. Mas ele também tem um inferno associado a ele, que é o quê? Susceptibilidade a erros, né? Você pode facilmente errar, você pode ter problemas de entendimento e legibilidade, e aí, consequentemente, você pode cometer esses erros que eu acabei de falar, e problemas de manutenção. Aí, como curiosidade nesse sentido, levando em consideração uma survey que nós fizemos com vários desenvolvedores open source
Nesse contexto de IFDEFs, nós perguntamos a esses desenvolvedores, num artigo que nós publicamos em 2015, sobre entendimento, manutenção e susceptibilidade a bugs, né? E a gente perguntou, olha, se você usar IFDEF, você acha que o entendimento, você tem um impacto muito negativo ou muito positivo no contexto do entendimento? E as pessoas disseram, olha, para o uso de IFDEF, o impacto é muito negativo no contexto do entendimento, é muito negativo para manutenção e é muito negativo para susceptibilidade a bugs. Então, realmente é algo que também as pessoas têm essa impressão. Interessante, pelo menos eles sabem que isto acontece, né? Mas as pessoas que responderam essa survey, mas aí a pergunta é, a indústria e o mundo open source em geral estão cientes do que são anotações não disciplinadas? Essa pergunta ela é muito interessante, Adolfo, porque muitas vezes a gente faz muitas pesquisas na academia, né, e a gente precisa transferir esse nosso conhecimento, né, para a indústria e para o open source, para o mundo open source, para outras pessoas utilizarem o conhecimento que a gente adquiriu, né, nas nossas pesquisas. E aí, nesse contexto, quando a gente foi analisar o manual de boas práticas do kernel do Linux, a gente achou uma coisa super interessante. Tinha lá uma espécie de uma dica, um guia, né, para as pessoas que forem desenvolver para o kernel, né? Essas pessoas diziam, o manual dizia o seguinte: olha, prefira compilar funções inteiras, prefira compilar expressões inteiras, em vez de compilar pedaços de expressões, pedaços de funções, né? Então, veja, o Linux, o manual do Linux, o que ele está dizendo, na verdade, olha, use anotações disciplinadas, não use anotações não disciplinadas. A nossa impressão é que esse termo disciplinado e não disciplinado é um termo acadêmico, né? Ele surgiu em um artigo. Naturalmente, esse termo pode não ser de conhecimento das pessoas do open source, Adolfo, Maria Cláudia, mas o nome não é do conhecimento, mas evitar o não disciplinado, ou seja, evitar você compilar com os IFDEFs pedaços de código, é uma coisa que eles sugerem de fazer. Então é uma coisa super interessante, que embora o nome não seja não disciplinado ou disciplinado, que foi um termo que surgiu na academia, de fato é uma coisa que eles tentam evitar. E aí, nesse sentido, outra coisa interessante é uma biblioteca de imagens PNG, que é um código de uma biblioteca libpng, né? A gente estava contactando os desenvolvedores dessa biblioteca e o pessoal falou, olha, a gente concorda com essas tuas ideias de evitar anotações não disciplinadas. Inclusive, isso está no nosso to-do list, certo? A gente quer refatorar o código para tirar essas anotações não disciplinadas e torná-las disciplinadas, tá? Então, assim, isso no contexto do mundo open source, né? Na academia, Adolfo, houve um artigo de AOSD 2011, de autoria de Jörg Liebig, Christian Kastner e Sven Appel, que são, na época, eram pesquisadores da Alemanha, né? Hoje o Christian Kastner está nos Estados Unidos, e eles estudaram 40 sistemas altamente configuráveis e verificaram que boa parte das anotações são disciplinadas, tá? Um pequeno pedaço aqui não disciplinado, 16% das anotações. E aí você pode me perguntar, então quer dizer que foram esses caras que deram essa ideia de anotação disciplinada e não disciplinada? Aparentemente não, tá? Porque quando a gente volta um pouco para trás, num artigo do ASI, né, Automated Software Engineering, de 2003, um artigo de Alejandra Garrido e Ralph Johnson. Ralph Johnson é aquele famoso autor daquele livro da Gangue dos Quatro, né, de padrões de projeto. Eles já falavam em 2003 sobre anotações completas e anotações incompletas, né? Então, assim, esses termos são bem parecidos, né? Não disciplinado, incompleto, disciplinado e completo. Então, não que esses termos sejam parecidos, só me corrigindo aqui. São termos que a gente olha e tem uma certa analogia, né? Quando você olha o código lá no artigo da Alejandra, você olha o código no artigo do Jörg Liebig, vocês terminam vendo que eles estão falando rigorosamente da mesma coisa, tá?
E, por fim, nesse contexto ainda da academia, Adolfo, nós iniciamos um estudo em relação aos últimos 10 anos, porque esse artigo do Jörg Liebig, quando ele primeiro falou dessa coisa de disciplinado e não disciplinado, ele fez isso em 2011, né? Então a gente já tem 11 anos, né? Então 2021 completou 10 anos desse artigo, e nós pegamos os sistemas que eles analisaram e nós fomos ver, peraí, ao longo desses 10 anos foram propostas refatorações para, dado um lado esquerdo não disciplinado, eu vou entregar um lado direito disciplinado. Mas peraí, será que as pessoas leram o que está na academia? O que a academia entregou, os artigos que a academia entregou, dizendo, olha, evite a anotação não disciplinada, etc. Será que isso foi ouvido por eles, né? Então, isso é uma hipótese que nós levantamos, nós já estamos com um estudo em andamento ao longo desses 10 anos, e a gente viu casos super interessantes. Por exemplo, o DIA, que é um sistema para desenho de diagramas, que é um sistema altamente configurável para desenho de diagramas, né? Houve um aumento de quase 12% no número de anotações disciplinadas. Então, ao longo desses 10 anos, as pessoas passaram a usar menos anotações não disciplinadas no DIA. No libSSH, que é uma biblioteca para o SSH, houve um aumento de 5%, né? Então, assim, a gente fez uma média geral, é claro que são resultados preliminares, mas a gente observou que há uma tendência das pessoas usarem cada vez menos anotações não disciplinadas. A pergunta que a gente está se fazendo será que essa diminuição nas anotações não disciplinadas foi uma contribuição da academia? Será que eles escutaram a gente? Ou será que a gente a gente não conseguiu passar para eles as informações dos nossos estudos e eles descobriram, eles fizeram as suas transformações de código por eles próprios, né? Então são hipóteses aí que a gente está levantando nesse próximo estudo aí que a gente deve concluir talvez esse ano ainda. Que é uma pergunta bem interessante, né? É bom saber o quanto a academia influencia na indústria, né? E a gente muitas vezes não tem certeza disso realmente. Mas você falou a respeito da complexidade, né, desses sistemas e também de algumas dificuldades, é claro, que dependendo de como ele for implementado, né? Então, você podia falar para a gente um pouco também a respeito da manutenção em sistemas configuráveis, como ela é feita? Bom, primeiramente, acho que o ponto mais importante que a gente tem que falar no contexto de manutenção é que ela se torna mais complicada, né? Porque, assim, agora eu não estou mais dando manutenção em apenas um sistema que é utilizado apenas por um cliente ou por um conjunto de clientes que tem as mesmas necessidades, né? Eu estou agora dando a manutenção em um conjunto que pode ser enorme de sistemas. Tá? E esses vários sistemas podem ser usados por vários outros clientes com várias necessidades diferentes. Tá? Então eu tenho um conjunto, eu tenho 100 clientes que pedem as features A, B e C no sistema. Eu posso ter 2.000 clientes que pedem as features A, B, C e D. Então, assim, se eu tiver 4 features A, B, C e D, o número máximo de combinações que eu posso ter é 2 elevado a n, 2 elevado a 4 seriam 16 diferentes sistemas. Tá? Se a gente pegar 33 features, 33 não é um número alto, tá? 33 é um número até muito baixo para esses sistemas. 33 features. Então, se eu tiver lá no meu código if-def A, if-def B, if-def C, até 33 letrinhas, eu vou ter basicamente aproximadamente 8 bilhões de produtos diferentes de software. Então, nesse sentido, é como se a gente tivesse um produto de software para cada pessoa da Terra. Né? A Terra está hoje com 8 bilhões de habitantes, alguma coisa assim. Né? Então, imagina, cada pessoa vai receber um sistema diferente, com 33 features. E aí, assim, já é um negócio inimaginável você dar manutenção em 8 bilhões de configurações diferentes. Agora, imagina o Linux, tá? Que tem 12.000, 15.000 features. Né? Como é que a gente vai fazer 2 elevado a 15.000? Né? É um negócio impossível, né? Não tem como a gente dar manutenção nisso. É claro
que a gente tem que descontar várias combinações que são proibitivas, né? Por exemplo, eu posso ter a feature A, B, C e D, mas a A nunca pode estar com a B junta, né? Elas são alternativas, né? Eu tenho uma feature A contra B, ou eu boto a A ou eu coloco a B, eu não posso colocar as duas juntas, tá? Então, óbvio que a gente tem essas reduções, digamos assim. Tá, mas vai lá, a gente reduziu de 8 bilhões para 1 bilhão e meio. E aí, a gente vai conseguir dar manutenção em 1 bilhão e meio de potenciais combinações? É claro que não. Mas, assim, tem um outro ponto importante. É claro que esses números assustam, obviamente, mas a gente tem que deixar claro um outro ponto também, né? Que as empresas, esses sistemas, esses mundos open source aí, eles focam também em combinações que são de fato utilizadas, né? Então, por exemplo, eu posso ter, 1.000 combinações possíveis no meu sistema, mas eu só vou dar manutenção em 7, porque eu tenho 7 conjuntos de clientes que querem aquelas 7 combinações. A 8ª, a 9ª e a 1000ª não me interessa. Então, eu vou dar um foco, obviamente, nas combinações de features que são utilizadas pelos meus clientes, tá? Agora, é claro que é importante a gente também citar alguns casos, né? Por exemplo, no caso do kernel, nos estudos que nós fizemos, com as pessoas que nós conversamos, a gente perguntou, né? Olha, desenvolvedor do kernel, o que é que você faz quando você mexe numa função que tem, 4 ifdefs, ifdef A, B, C e D? O que é que você faz? Aí ele, olha, eu checo e testo as combinações que eu posso, confio na comunidade e simplesmente cruzo meus dedos que vai dar certo, tá? Então, isso é uma frase de um desenvolvedor do kernel do Linux, tá? Onde ele fala exatamente isso, I just cross my fingers. Eu cruzo meus dedos e torço para que dê certo, né? Que as combinações que eu testei sejam realmente as combinações importantes, sejam as combinações que importam e que eu testei e deu certo. Então, é uma coisa interessante. No caso do libssh, que é uma biblioteca que a gente também estudou, a gente, por exemplo, quando a gente fez algumas análises de encontrar bugs nesses sistemas altamente configuráveis, nós também vimos que algumas configurações são proibidas, né? Aquilo que eu comentei anteriormente. Então, ele tem lá o uso de bibliotecas de criptografia, criptografia A e criptografia B, e a gente tentou compilar o sistema com nenhuma das duas. E aí, deu pau na compilação, ele diz, olha, tem que ter pelo menos uma. E a gente achava que eu poderia ter uma combinação sem essas duas bibliotecas, mas não pode, tem que ter pelo menos uma. Então, a gente vai aprendendo, né, esse tipo essas combinações, a gente vai aprendendo, né, e a gente vai verificando que nem todas as combinações são importantes. Naturalmente, esses sistemas as pessoas dão manutenção nesse sistema focando em combinações que realmente importam, combinações que realmente serão compiladas, executadas e instaladas lá para o cliente final. Então, Márcio, parece que essas anotações não disciplinadas que você comentou têm relação com code smells, né? Para quem não sabe, né, a gente às vezes traduz, geralmente a gente usa mesmo code smells, né, mas alguns traduzem por maus cheiros de código. Mas, enfim, o que é que você acha sobre isso? Já foram sugeridas refatorações para remoção desses code smells? Adolfo, essa pergunta é bem interessante porque, de fato, a gente considera essas anotações não disciplinadas como code smells. Porque o que é que são code smells, né? São pedaços de código que não estão com um bom design, não estão bem escritos, né? E que potencialmente podem levar a problemas futuros, né? Após uma manutenção, a pessoa pode ir lá e introduz um bug, porque esse code smell fez com que a pessoa não tivesse uma boa legibilidade, um bom entendimento daquele código. E isso, se você for observar bem com a fala anterior, você observa que isso se encaixa perfeitamente com anotações não disciplinadas, né? Um texto de código mal escrito, quebrando um monte de expressão, um monte de ifdef lá dentro, e aí naturalmente aquilo não está cheirando bem, e quando a pessoa vai dar uma manutenção naquele trecho de código, não entende direito, não lê direito e termina introduzindo um problema que pode ter consequências futuras.
Então, de fato, para minimizar code smells, né, as pessoas utilizam refatorações, né? E isso não foi diferente no caso de anotações não disciplinadas. Já foram propostos alguns refatoramentos para isso, né? A gente já propôs um catálogo, né, de refatoramentos para remover anotações não disciplinadas. Então, dado um lado esquerdo com anotações não disciplinadas, se o seu código fizer um casamento de padrão com esse lado esquerdo, eu te dou um refactoring para transformar esse teu código num lado direito, que vai transformar a tua anotação não disciplinada em uma anotação disciplinada. E aí esse conjunto, né, de refatorações, elas focam nos mais diversos comandos, né, das linguagens de programação, né? Por exemplo, um return, né? O cara vai dar um return lá, e aí tem uma expressão A e B. Aí vamos supor que para o cliente X, você só precisa dar um return A, mas para o cliente Y, você tem que dar um return A e B, né? E aí, às vezes, o cara quebra esse A e B, coloca não disciplinado, né? Um pedaço return A e coloca com o if-def lá, né? E o restante coloca em um outro if-def. E aí, nesse sentido, a gente propôs refatorações para remover esses casos. Também no contexto de chamadas de funções, comandos de repetição, como while e for, pode também ter anotações não disciplinadas, a gente tem refatorações para isso. Comandos if, né? Tem vários casos que o cara pode colocar as expressões dentro de um if, como anotações não disciplinadas, a gente também propõe refactors para isso. Arrays, enums, etc. Então, são casos aí onde a gente poderia aplicar, né, os refatoramentos para remover essas anotações não disciplinadas e transformá-la, né, em anotações disciplinadas. Mas e como avaliar essas refatorações, né? Como saber se elas realmente trouxeram ou podem trazer ganhos na implementação desse código, né? Desses sistemas? O que a gente tem feito, Maria Cláudia, para avaliar essas refatorações é utilizar métodos multivariados, né? Uma pesquisa mista, né, com várias técnicas para a gente tentar entender, né, o que é que está acontecendo, se realmente está trazendo ganho ou não. Então, basicamente, a gente tem executado vários estudos controlados. E estudos, digamos assim, do contexto de surveys, né, questionários, submissões de contribuições, etc. Então, eu vou tentar detalhar um pouquinho esses estudos. Então, por exemplo, no contexto de estudo controlado, né, a ideia é que você reduza um pouco a sua ameaça interna, né, porque você está controlando muito bem aquele estudo, e aí a gente coloca algumas pessoas em salas e a gente entrega para elas códigos disciplinados e não disciplinados e entrega tarefas. Olha, tenta corrigir um bug aqui, tenta implementar essa nova feature aqui, e a gente, por exemplo, pode medir o tempo, né? E pode medir também o número de erros que o participante desse estudo controlado vai cometer, tá? Então, basicamente, a gente pode fazer o seguinte: olha, eu tenho um código disciplinado e não disciplinado e eu vou te passar tarefas. Se as pessoas começarem a concluir as tarefas mais rapidamente nos códigos disciplinados, a gente tem alguma evidência, né, que provavelmente o código disciplinado está tendo algum efeito naquele sentido, né? Eu tomo muito cuidado para falar, né? Eu falo o provavelmente, né? Porque estudos controlados são bem difíceis, né, de se realizar e é importante a gente sempre colocar esses poréns. No contexto de survey com desenvolvedores, a gente tem, por exemplo, a gente pode colocar num questionário, né, um lado esquerdo e um lado direito, com uma anotação disciplinada, uma anotação não disciplinada, e a gente perguntar para as pessoas o que é que elas preferem, se preferem o lado esquerdo ou o lado direito. Uma coisa que a gente faz também nesses estudos é sempre embaralhar. A gente nunca coloca a anotação disciplinada sempre do lado direito, porque a pessoa pode ter uma tendência, né, a tentar sempre votar
naquele lado direito, porque tem uma setinha da esquerda para a direita, e aí nesse sentido essa setinha faz com que a pessoa tenha algum pensamento de que, eita, eu acho que talvez esse lado direito seja sempre melhor, e a pessoa pode terminar tentando votar sempre naquele lado direito. Então é uma coisa que a gente tenta evitar, a gente sempre tenta embaralhar os lados. Uma outra forma que a gente tem feito de estudo nesse sentido, Maria Cláudia, Adolfo e demais, é uma coisa super interessante, que é a utilização de eye tracking, né, que é aquela câmera que ela filma para onde o seu olho está olhando na tela, tá? E aí a gente tem alguns mapas de calor, né? Então, por exemplo, o ouvinte que conhece, que assiste muito futebol, né? Geralmente as TVs elas colocam lá um campo de futebol, olha, o time tal ficou muito no ataque, aí tem lá um mapa de calor, né, uma parte bem vermelha lá no ataque e tal. Então a gente tentou fazer a mesma coisa, sendo que para código, né? Então o lado esquerdo, o lado direito, disciplinado, não disciplinado, etc., a gente viu que o lado disciplinado, o mapa de calor era mais fraquinho. Isso quer dizer que o olho da pessoa olhou menos para aquele local, né? Ele teve um impacto menor. Já um código não disciplinado, o mapa de calor ficou muito, muito vermelho naquele ponto. Então há uma tendência de que a pessoa está passando mais tempo, né? Ela está tentando entender o que está ali naquele ponto do código, né? E aí, nesse sentido, o mapa de calor ficou um pouco mais vermelho no código não disciplinado. Isso é uma outra forma que a gente tem feito também para fazer as avaliações dos refatoramentos de código não disciplinado para disciplinado. E também a utilização de contribuições em sistemas open source. Então a gente acha uma anotação não disciplinada lá no GitHub, no repositório lá qualquer do software, e a gente basicamente disciplina e submete um pull request. Então, a nossa hipótese é que, olha, se tem muita gente aceitando, né, esse lado direito, esse lado disciplinado, talvez há uma tendência de que as pessoas realmente gostam mais da proposta disciplinada em vez da proposta não disciplinada. E aí, nesse sentido, é super legal, porque as pessoas, muita gente faz somente um thanks, né, obrigado pela sua contribuição, mas tem pessoas que colocam uns comentários a mais, tal, que são comentários interessantes, né? Então, essa mudança realmente é uma melhoria. Olha, eu não vou aceitar isso porque a gente não aceita mudanças de estilo, de programação, né? Eu prefiro menos linhas de código, porque geralmente a anotação não disciplinada ela tem menos linhas de código do que a disciplinada. O cara quer manter menos linhas, né? Às vezes o cara diz, olha, não tive vantagem nenhuma nisso aí. Mas às vezes a pessoa diz, olha, caramba, melhorou muito a legibilidade, o entendimento desse código, né? Então, são coisas assim que a gente observa nos estudos. Assim, então, em geral, nessas avaliações multifacetadas, né, como estudos controlados, questionários, uso de eye tracking e, por fim, contribuições, em geral, a gente tem notado que os desenvolvedores preferem o lado disciplinado, tá? Então, isso é um resultado, digamos assim, desses estudos que a gente fez ao longo desses anos. E quais são os pontos positivos e negativos em trabalhar com sistemas altamente configuráveis? O que você sugere que precisa ser mais investigado na área? Bom, Adolfo, um ponto positivo, certamente, é que você tem uma grande variedade de produtos de software que você vai oferecer. Então, se você tem uma grande variedade, você tem um software e você consegue dar para o cliente várias opções de configuração, isso é fantástico. Então, se a gente fizer um paralelo com carros, por exemplo, o cara vai vender um carro, ele te oferece o carro com ar-condicionado, com vidro elétrico, sem ar-condicionado, automático, manual, motor 1.0, motor 1.6. Então, você dá uma gama de opções para a pessoa. E isso aí certamente pode melhorar as suas vendas, né? Do carro e do software também. Né? Se você pegar, por exemplo, o pacote do Office, você tem várias configurações do Office, fica um pacote barato e tem um pacote mais caro, onde você tem várias outras funcionalidades. Então, um grande ponto positivo é você atingir, né, vários clientes, vários usuários.
Outra coisa também é atingir no ponto de vista de sistemas operacionais, né? Outros ambientes, né? Então você tem um software que funciona em vários sistemas operacionais, você amplia, né, a sua gama de clientes. Já na minha humilde opinião, o que precisaria ser mais investigado na área, eu acho que seria importantíssimo a comunidade acadêmica e da indústria investir mais no suporte ferramental, porque realmente é muito difícil dar manutenção nesses sistemas. Seria importante ter ferramentas, né, capazes de melhorar, né, o trabalho de uma pessoa que está desenvolvendo um sistema altamente configurável. Aí nesse contexto, Adolfo, existe um ambiente integrado de desenvolvimento, né, uma IDE, chamada Feature IDE, né, e esse ambiente, ele possui inclusive contribuições nossas aqui da UFAL, e é um ambiente onde você tem várias ferramentas para implementar e dar manutenção em sistemas configuráveis, mas assim, é importante difundir mais essas ferramentas, criar e avaliar novas ferramentas. Eu acho que isso realmente é um ponto que precisaria ser mais atacado, digamos assim, na área. Certo. E com relação a estudos experimentais, né, em suas pesquisas, quais são as dificuldades que você enfrenta ao conduzir esse tipo de estudo e como você resolve essas dificuldades? Essa pergunta é bem interessante porque eu acho que ela serve, né, Maria Cláudia, não somente para essa edição, né, do Fronteiras, mas talvez em várias outras, né? Mas assim, eu acho que uma grande dificuldade é recrutar, primeiramente, as pessoas corretas para o estudo, né? Assim, é uma coisa bem difícil e em tempos de pandemia ainda mais difícil, né? Por exemplo, eu tive um projeto aceito no contexto de sistemas altamente configuráveis e eu precisei adiar esse projeto porque eu não consegui realizar o experimento por conta da pandemia. Eu precisava de gente. Mas assim, eu acho que um outro ponto, que na verdade quando a gente tem conversado com as pessoas que vão realizar o estudo, um outro ponto que é também bastante desafiador é criar as tarefas corretas, né? Recrutar não somente as pessoas, mas checar código, qual é o código que eu vou usar e por quê, né? Por que esse código aqui é interessante para o meu experimento, né? E isso me lembra muito, né, um keynote dado pelo professor Fernando Castor, da UFPE. Ele deu um keynote no workshop VEM do CBSoft, o Congresso Brasileiro de Software, né? E eu lembro que naquele workshop ele mencionou importantes pontos no sentido de entendimento de programas, né? Para você pegar tarefas para avaliar entendimento de programas. Então, por exemplo, qual é a melhor tarefa para eu avaliar isso? Qual é a melhor tarefa para o disciplinado e o não disciplinado? Qual é a melhor tarefa para eu focar em entendimento de código disciplinado e não disciplinado? Por exemplo, dizer a saída de um determinado código ou algoritmo, adicionar uma linha que está faltando em um código, dizer que valor será impresso em determinada variável, ou seja, qual é a melhor tarefa e por quê, né? Então, essa fala do Castor foi muito importante assim, para mim, porque nos estudos que a gente vem realizando a posteriori, a gente tem levado muito em conta essa fala dele naquele workshop. Então, assim, nesse contexto, me parece ser um desafio grande, né, a gente escolher de fato as tarefas corretas, né, para executar esses estudos. A gente teve um episódio aqui com o Fernando Castor sobre compreensão de código, falou bastante sobre esses temas. E eu lembrei que, já que a gente falou de CodeSmells, a gente teve também episódio com o Marcelo Maia sobre CodeSmells. Mas agora, passando a um outro tema, é que você e seus coautores, né, tiveram um artigo publicado na I3E Transactions on Software Engineering, né, uma das principais revistas da engenharia de software, já nesse ano, em 2022, eu vou traduzir aqui o título, Refatorando Maus Cheiros de Teste com JUnit 5, por que desenvolvedores devem se manter atualizados. Você pode falar um pouco para a gente sobre este artigo? Certamente, Adolfo. É interessante que você falou de CodeSmells, a gente também falou de CodeSmells lá no contexto de anotações não disciplinares e tal. Mas, assim, nesse artigo especificamente, a gente precisa falar de teste SMEL, né, que é algo que não está cheirando bem no seu teste.
né? Então, por exemplo, um exemplo de smell em teste é quando você coloca um if-else. E aí, no if, você coloca um código lá e no else você coloca o seu assert. Mas espera aí, o assert deveria também estar no if, porque se o código cair e executar o if, não vai ter assert, o seu teste vai dizer que passou, mas na verdade você não testou nada, você não fez nenhuma asserção, né? Então, isso é uma coisa que é preciso que seja refatorada, é preciso que seja alterada, né, para que o desenvolvedor não tenha a falsa sensação de que o teste passou, quando na verdade ele não passou. Ele não foi sequer executado, no caso, porque a asserção estava no else. E aí, o que a gente notou? A gente notou que está havendo muitas pesquisas no contexto de testes smells atualmente, e vários pesquisadores têm tentado remover esses smells utilizando refatorações clássicas, refatorações já propostas na literatura, o que é natural, né? Você vai usar o que a literatura está lhe entregando. Por exemplo, suponha que você tem um teste com código duplicado. O que é que a gente viu que os pensadores têm tentado fazer? Tem tentado aplicar o extract method, que é um refatoramento para você extrair um pedaço de código, né, para colocar ele fora, e aí você tem essa função, né, esse novo método sendo chamado por vários outros pontos. Então, um código que antes estava duplicado em vários pontos ficou agora num método separado. Entretanto, quando a gente foi analisar um pouco mais a fundo as possibilidades, as técnicas que estão sendo usadas nos frameworks de teste, a gente viu que o JUnit 5 ele possui um conjunto de annotations lá de Java que são anotações super interessantes e que a gente notou que é possível remover smells utilizando essas anotações. Então, em vez de a gente aplicar um refatoramento tipo um extract method, a gente utiliza uma annotation simples, um arroba lá, arroba alguma coisa lá da anotação, e a gente consegue simplesmente remover o smell. Então, a gente viu lá a anotação de teste parametrizado, habilitar um teste se uma condição for verdadeira, repetir um teste, ou seja, o teu código que antes estava duplicado, você pode colocar ele uma vez só e mandar esse teste ser executado N vezes. Então, assim, a gente viu possibilidades de remover smells utilizando essas anotações do JUnit 5. E aí, a gente, nesse artigo, propusemos refatorações, dado um lado esquerdo com teste smell, eu vou te entregar um lado direito com anotações do JUnit 5, onde você consegue remover esses smells, e a gente avaliou utilizando as técnicas de estudos que a gente comentou anteriormente aqui, na pergunta lá da Maria Cláudia. A gente avaliou utilizando questionários, a gente entregava para as pessoas um lado esquerdo e um lado direito, com teste smell e sem teste smell. As pessoas preferiram mais o lado lá com as anotações do JUnit sem os smells. Nós avaliamos também com contribuições, né, aquela questão lá da submissão dos pull requests. A gente encontrava códigos nos repositórios que tinham os smells, a gente ia lá, refatorava com o nosso refatoramento e submetia um pull request, e nesse sentido a gente viu também que as pessoas estavam tendo grande aceitação, né, no nosso lado direito. Então, foi um artigo super interessante, Adolfo, porque, como eu falei, em vez de a gente utilizar as refatorações, né, já propostas na literatura, a gente simplesmente viu que anotações simples do JUnit conseguiam remover esses testes smells. É bom que se diga, obviamente, que a gente não consegue remover todos os smells, tampouco todos os tipos, né, de códigos relacionados a um smell. Então, obviamente que os nossos refatoramentos têm muitas limitações, mas para alguns casos a gente de fato consegue remover os smells. Ok, e aí falando a respeito de um outro artigo, né, que você fez em colaboração, inclusive, aí com o nosso colega do Fronteiras, o Léo Fernandes, no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software 2022, ponha suas mãos no ar, reduzindo o esforço manual nos testes de mutação. Você pode falar um pouco para nós a respeito desse artigo?
Com certeza, né? O Léo Fernandes, que é um contribuidor aí do Fronteiras, né? Ele foi meu aluno de doutorado e ele concluiu o doutorado dele no contexto de teste de mutação, e a gente publicou recentemente, né, esse artigo agora no SBS, que vai ser apresentado agora no SBS 2022, onde a ideia é reduzir o esforço manual para identificar mutantes equivalentes. Né? Então, mutantes equivalentes, na verdade, você não consegue escrever um programa que, dado dois outros programas, esse programa diga que os dois são equivalentes. Isso é um problema indecidível. Né? E aí, há uma tarefa manual muito grande, porque eu tenho um mutante aqui, um mutante. Será que esse mutante é equivalente ao programa original? Isso realmente é uma tarefa manual grande, né? Porque a pessoa tem que analisar com muito cuidado o código para checar se realmente é equivalente ou não. E aí, nesse sentido, a gente tentou utilizar a ideia de geração automática de testes para reduzir esse custo. Porque, veja, quando a pessoa vai fazer manualmente, ela pode errar, facilmente ela pode errar, dizendo que aquele mutante é equivalente ao mutante original, ela pode errar facilmente, e ela pode levar um grande tempo para chegar a uma conclusão. Né? Então, o que a gente fez? A gente pegou ferramentas de geração automática de testes, e a gente gerou um monte de testes, por exemplo, para esse programa original aqui, esse programa original P. Esse programa original P, eu tenho lá, sei lá, 1000 testes, e todos esses testes passam, eles são testes verdes, né? E aí a gente gera um mutante, P', né? E rodamos esses 1000 testes contra esse programa P'. Se um teste falhar, é sinal de que houve uma mudança de comportamento. Se houve uma mudança de comportamento, isso não é um mutante equivalente. Né? E aí eu entrego de graça um teste que pode matar aquele mutante. Né? Agora, se nenhum falhar, eu aumento a confiança, novamente, não estou provando nada, a gente aumenta a confiança que aquele mutante pode ser equivalente. Né? A gente teve uma grande acurácia, né, nos nossos estudos, né? A gente pegou um conjunto de mutantes que foi manualmente anotado, né? Acho que eram, se não me engano, mais de 1000 mutantes. As pessoas anotaram manualmente, dizendo, ó, esse é equivalente, esse não é, esse é equivalente, esse não é. A gente usou isso como nosso baseline e a gente executou a nossa técnica, né? A gente teve uma grande acurácia. Em relação a essa abordagem automática, né, ela levou 1/3 do tempo para indicar equivalência e foi 25 vezes mais rápida para indicar a não equivalência. Então, realmente foi um grande ganho aí, né? Então, por isso que o título do artigo é até um pouco engraçado, né? Põe as suas mãos para o ar, né? Você vai reduzir o seu esforço manual, né? Então, põe as suas mãos para o ar. Então, um artigo vai ser aí apresentado agora no SBS 2022. Bem interessante. E só uma curiosidade em relação a isso, quer dizer, o Léo fez o doutorado lá no SIM, mas com você como orientador. Então você está habilitado a orientar doutorandos lá? Ele, na verdade, ele fez com a orientação minha e do André Santos, porque ele fez na UFPE. Né? E aí, nesse contexto, eu sou o co-orientador dele. Na verdade, eu fui o co-orientador dele, né? Mas o Léo morou o tempo todo aqui em Maceió e a orientação foi toda aqui de Maceió. Ele pagou só as disciplinas lá na UFPE e depois é que ele fez o trabalho de doutorado de fato aqui em Maceió comigo. Mas é interessante que você tem essa colaboração com o SIM, a pessoa pode fazer o doutorado lá e ter pelo menos a sua orientação. Temos, Joia. E você é atualmente coordenador da Comissão Especial de Engenharia de Software, a SES, né, da Sociedade Brasileira de Computação. Quais são os seus desafios atuais como coordenador da SES? Bom, Adolfo, então eu assumi a coordenação da Comissão Especial de Engenharia de Software da SBC assim que acabou o CBSoft 2021. Né? Então é um ano de gestão aí à frente da coordenação da SES. Bom, quando eu assumi a coordenação, o que eu percebi foi que havia uma falta de documentação dos processos, né, da comissão. Basicamente estava tudo nos e-mails, nas memórias das pessoas. Então, se o comitê gestor não tiver pessoas que lembrem bem, né, das regras,
a gente podia ter problemas, né? Ainda bem que o comitê gestor atual tem pessoas que lembram bastante das regras, né? E isso foi bem interessante. Por exemplo, a Tayana Conte, da UFAM, né? E o Rafael Picladenic, da PUC do Rio Grande do Sul, são ex-coordenadores da SES, né? E eles lembram de muita coisa. Então, facilitou muito o meu trabalho inicial nesse sentido. Mas, assim, a gente não pode sempre contar com a Tayana e com o Rafael, né? Então, qual foi o desafio dessa gestão que vai se encerrar agora no comecinho de outubro? A minha ideia foi documentar ou tentar documentar boa parte dos processos da comissão. Então, por exemplo, nós estamos criando um regimento da comissão especial. Nesse regimento tem várias regras, né? Como é que é a escolha, como é que é a votação, a pessoa que foi escolhida para ser Program Chair do SBS, ela vai ser Program Chair antes de quais eventos e por quê, quais são os sites e artefatos que o coordenador tem que estar ciente, tem que estar sempre atualizando, quais são as atribuições do coordenador, quais são as atribuições do comitê gestor da SES e assim por diante. Então o regimento está bem redondo nesse sentido e vai à votação, inclusive na próxima semana, para ser aprovado e a SES, que a SES possa se beneficiar disso no futuro. Outra coisa é que a gente também está entregando alguns manuais de organização de eventos. Então, por exemplo, vamos supor que o Adolfo e a Maria Cláudia querem organizar o CBSoft 2024. Já está o convite feito aqui, tá? Vamos supor que eles vão organizar o CBSoft 2024. Nesse sentido, a gente já vai entregar um manual, né? Olha, você como organizador, você vai ter que fazer isso aqui, pegar patrocínio não sei onde, mandar e-mail para não sei quem e tal. Então, esses manuais são bem importantes. E também a gente vai tentar entregar manuais de organização dos simpósios, né? O SBCARS já é um evento que já tem o seu manual, feito inicialmente pelo professor Rohit, lá da Federal de Campina Grande, um grande parceiro meu de pesquisa, inclusive. Também o Insightful Ideas, né? O Rohit também está finalizando o manual. Tools, ferramentas, né? O manual foi feito, acho que por Rohit e pela Ingrid. A do SBS, o do SBS, na verdade, a Elisa está fazendo, a Elisa lá da USP, e eu vou ficar encarregado de revisar. Então, assim, a gente quer entregar manuais, né, para que as pessoas possam organizar o CBSoft como um todo e os simpósios dentro dele. E uma outra coisa, Adolfo, que a gente também fez foi organizar a casa do ponto de vista de arquivos, dos processos, etc. A gente pegou um e-mail que já existia da SES, pegamos um drive, colocamos tudo lá, está tudo organizado. Então, em vez de o coordenador anterior da SES ele compartilhar um arquivo do drive dele, não, ele entra no drive da SES e lá ele compartilha. Então, nesse sentido, fica muito mais organizado para lidar com tudo. Um outro ponto que a gente já avançou nisso é que a gente observou que o SBQS, e aí cabe um agradecimento aqui a público ao Rodrigo Santos da Unirio, né? E ele, acho que o Davi Viana também da UFMA, trabalharam fortemente aí para colocar toda a história do SBQS, né? Que é o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Eles trabalharam para colocar toda a história no ar, online, né? Então a gente viu que o SAST já está também, o de testes, e o SBCAS também já está no DBLP, I3E, ACM, etc. Mas o SBS não. Nosso principal evento não tem sua história online. A gente viu que do SBS 2009 para 2021, sim, mas de 2008 até, se eu não me engano, 1987, não. São 22 anos onde a gente não tem o histórico do SBS. E a gente começou a mudar isso, né? A gente começou a indexar o SBS 2006, 2007, 2008. Eu e o Rodrigo Santos, a gente achou os CDs, né, de 2007. A luta foi achar uma máquina aqui na UFAL que tinha um leitor de CD, né, para eu pegar os PDFs dos artigos e mandar para a SBC para publicação na SOL, né? E depois disso a gente vai tentar indexar no DBLP. Então a gente está fazendo isso para 2006, 2007, 2008. Mas eu acho que o principal legado, Adolfo, não é somente colocar mais 3 anos do SBS
online. Acho que o maior legado é o algoritmo de como fazer isso, porque o próximo coordenador vai lá e pode colocar no ar os outros anos restantes. Também fizemos os dados dos eventos, né, de Qualis, de engenharia de software para a quadrienal da CAPES, um trabalho gigantesco, né, onde eu criei um GT com algumas pessoas, né, Igor Stemacher, Igor Vise, Rohit, Ivan Machado, Rodrigo Bonifácio, foram pessoas que trabalharam comigo nesse GT para colocar os Qualis lá para a CAPES, então um trabalho voluntário, mas de suma importância para a nossa comunidade e para a nossa pós-graduação. Também conseguimos a organização presencial do CBSoft 2023, que vai ser organizado pelo Aldrey Fontão e pelo Bruno Cafel, lá na Federal do Mato Grosso do Sul. E também criamos um documento para que as pessoas consigam, para que os organizadores da Escola Latino-Americana de Engenharia de Software possam conseguir, né, o patrocínio da ACM Sigsoft para a realização da escola. Então, assim, são algumas das realizações que nós fizemos esse ano na Comissão Especial de Engenharia de Software, cuja minha gestão vai acabar agora no comecinho de outubro. Essa, como eu falei, foram as principais contribuições, eu diria. Muito bom. Em nome de toda a comunidade, nós agradecemos. E agora eu vou fazer aquela pergunta, que é a pergunta que define o podcast e que a gente sempre deixa claro que não é necessariamente o que vai acontecer, mas o que você acha que vai acontecer, ou o que você gostaria que acontecesse. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Essa pergunta é super interessante. Como eu sou ouvinte do podcast, eu vejo as mais diversas respostas aí dos colegas aí do Brasil em relação a isso. Mas assim, eu acho que hoje a gente tem várias aplicações, vários sistemas contemporâneos, né? Esses sistemas estão cada vez mais complexos, porque eles usam ideias da indústria 4.0, como inteligência artificial, IoT, né? E aí esses sistemas estão cada vez mais lidando com as nossas vidas, né? Você tem um carro autônomo, você tem médicos fazendo cirurgia à distância. Então, assim, eu acho que a próxima fronteira da engenharia de software seria, de fato, dar um suporte especial a essas aplicações contemporâneas, criar técnicas, modelos, ser cada vez mais formal, né, para que a gente não erre e a gente não ponha em risco as vidas humanas. Acho que seria uma importante fronteira que a gente teria que, digamos assim, que a gente teria que passar, né? Então, acho que essa é a minha resposta para essa sua pergunta, Adolfo. Então, nós estamos terminando aqui o episódio. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Márcio Ribeiro, passo a palavra para você deixar alguma palavra final para os nossos e nossas ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer a você e a Maria Cláudia pela condução do episódio. Queria dizer que eu sou fã do Fronteiras da Engenharia de Software. Eu acho que são episódios super interessantes, com pessoas que contribuem bastante com a nossa comunidade do país. Queria muito, muito agradecer a confiança, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho das pesquisas que eu já realizei. Agradecer principalmente aos alunos e aos colaboradores, né, que essa pesquisa não foi feita somente por mim, mas os alunos e os meus outros colaboradores têm grande importância nas pesquisas, né? E, de fato, agradecer a todos aí, ouvintes, que ficaram aí uma horinha com a gente para ouvir as nossas palavras. Muito obrigado, Adolfo. Muito obrigado, Maria Cláudia. Eu também quero agradecer, Márcio, que você tenha aceitado o convite, né? E espero que os ouvintes gostem bastante dessa conversa, porque da nossa parte foi muito interessante. Obrigada e tchau aos ouvintes. Certo. Tchau a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, episódios mensais com pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software no Brasil e no mundo. Nossa equipe é Fábio Petrillo, Danilo Monteiro, Leonardo Fernandes, Adolfo Neto, eu, Maria Cláudia Emer, Miriam Rodrigues da Silva, Ítalo Santos e Diego Andrade.
Estamos no Twitter e no Instagram como @fronteirasES.